Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões. Esta série que estabeleço, né, a plataforma mais concreta de relacionamento aqui entre nós, de interação, quando estou desenvolvendo tópicos trazidos pelos amigos, vocês, meus queridos amigos que acompanham esses vídeos, seja quando vocês fazem questionamentos, né? Trazem questões, né? Fazem comentários em vídeos como esse, ou quando surgem conversas em outras plataformas, como, por exemplo, grandemente, né, a maior parte das vezes, em conversas no WhatsApp, também nas postagens que eu faço no Facebook, são as redes que eu uso mais, e assim, muito esporadicamente, contatos que eu recebo também por e-mail. Tá bom, meus amigos, então temos, né, quase sempre às segundas-feiras eu posto um vídeo dessa série, não com a periodicidade que eu gostaria, mas quando esses vídeos surgem aqui são quase sempre na segunda-feira. Então vamos lá às questões de hoje. Muito bem, deixa eu ver aqui. Primeira questão de hoje é a seguinte, um amigo pergunta: Marcelo, você assistiu o filme Vivarium? Se sim, a respeito do filme, né, essa pessoa conclui: podemos dizer que esse filme trata daquela questão gnóstica que você retratou no último vídeo? Eu fiz um vídeo, né, que tratava de questões variadas de interpretação das escrituras, e uma delas era a ideia dos gnósticos sobre o Deus mau do Éden. E essa pessoa está perguntando se o filme é uma alegoria disso. Pois aquele casal do filme, eu não vou falar sobre o filme aqui porque é spoiler, mas enfim, ele vai falar aqui. Pois aquele casal que está à mercê de uma força superior que os usa aparentemente sem nenhum sentido, além da própria vontade do poderoso em questão. Quando vemos o filme, somos levados a pensar que a natureza da criação também é assim, não? Não é esse o objetivo de combinar a simbologia do cuco com aquela ação dos tais seres que escravizam o casal? Seria o casal algo como Adão e Eva e a humanidade? Estaríamos então como eles, aprisionados e usados? Não está nisso o próprio desenho da natureza, como mostra a ação malvada, entre aspas, dos cucos? Ou eu estou viajando? Então, esse comentário aqui meio que exige que a pessoa tenha assistido o filme, saiba do que está se falando aqui. É um filme de horror cósmico. Um filme assim, como se fosse um episódio expandido, um episódio maior do Além da Imaginação, sabe? Sabe o programa Além da Imaginação? Coisas assim de realismo fantástico, de horror cósmico, né? Assim, algo que escapa, né, do racional, ao mesmo tempo descrito, né, dentro de uma linguagem da realidade, mas que traz elementos malucos, assim, místicos, ou misteriosos, ou inexplicáveis e incompreensíveis, né? Essa é esse tipo de dramaturgia, de literatura. Então o filme é sobre isso. O primeiro ponto é esse, né? Esse é a temática. Então, quando você tem esse tipo de abordagem, esse tipo de obra, as interpretações são muito variadas, né? De modo geral, as pessoas interpretam muito de acordo também com o seu próprio background, com o seu próprio, né? Com a sua própria lente, quando você tem certos assuntos na cabeça, aquilo... Eu, quando assisti esse filme, então, evidentemente que eu também tenho, né, as minhas próprias bases, né, de temas que me fazem olhar para o mundo, né? Então, tem muitas formas de analisar, né, de entender que crítica está se fazendo. Eu parto do primeiro ponto, que é um filme sobre horror cósmico, ou seja, sobre coisas inexplicáveis e que nos colocam numa posição de estarmos à mercê do desconhecido, né? Não é como uma regra de um jogo formal que você entende e que, se você quiser vencer, você tem que se aplicar corretamente dentro das regras. Não, é como se você não conhecesse as regras e você fosse lançado no jogo ainda assim, e você não tem controle sobre nada. Esse é um dos tópicos, né? E geralmente são coisas horríveis que acontecem. Então o amigo fala aqui se o filme não trata de uma ideia que poderia ser a ideia dos gnósticos. Então,
O filme ele faz uma alegoria, sem querer dar spoilers aqui pra quem não viu. Eu acho que é um bom filme, interessante. O filme começa com uma cena do passarinho cuco invadindo o ninho de outro passarinho, tirando os ovos e os passarinhos do ninho. A mãe cuco faz isso, ok? E deixa o filhotinho do cuco ali para ser alimentado pelo aquele outro pássaro. Então, assim, aquele outro pássaro está alimentando o algoz dos seus próprios filhos. E o cuco faz isso, né? Estruturalmente, assim, né? Ele tem essa prática, né? Regular. Toma, né, o ninho dos outros, tira os filhotes e faz com que o pai dos filhotes mortos crie, né? Então o filme começa com essa imagem. E depois, quando uma garotinha vê os filhotinhos dos pássaros mortos no chão, questiona a professora, assim, de sei lá, primeiros anos, assim, né? Terceira, quarta série. A menininha fala, poxa, mas que triste, eu não gosto assim, como as coisas são assim na natureza. E a professora diz, não é que seja sempre assim, mas às vezes é assim na natureza. Tem essas coisas. Então, o filme começa com uma nota de que existem elementos negativos na própria natureza. Eles não são predominantemente negativos, mas existem esses aspectos assim. Que você não tem como dourar a pílula. É ruim mesmo. E aí o filme tem o desenvolvimento dele, que eu não vou contar aqui para não estragar a experiência de ninguém. Mas qual é o ponto? O ponto, assim, é que você só pode analisar esse filme dessa maneira, assim, né? Vamos colocar, né? Que a força poderosa em questão é um deus mau que simplesmente joga com a vida dos seres, sem se preocupar com eles. Se você considerar que toda a existência é única e exclusivamente material. Se você considerar que toda a experiência, toda a vida é pura e simplesmente esta vida aqui, qual você nasce um dia e morre no outro, é muito concreto dizer que a vida não tem nenhum sentido. E que se existir um Deus, ele é aqui, não pode ser considerado bom e nem fonte de amor, porque, né, estaríamos apenas participando de uma coisa muito banal. Quantos de nós aqui vivem, sei lá, 90 anos, viveram muito, mas com quantos, né? E acaba. Então, seria realmente bastante desolador, se considerássemos assim. Nós sabemos que no passado, por exemplo, bíblico, né, existiu um partido religioso, ali nos dias do Senhor Jesus, chamado Partido dos Saduceus. E os saduceus acreditavam em algo parecido com isso. Eles acreditavam que existia um Deus, existia a alma, você nascia no mundo, mas quando você morria não tinha mais nada. Então tudo era referente a apenas essa existência aqui. Então você ia cumprir a lei religiosa para viver perfeitamente. E viver bem. Mas tudo era resumido a isso aqui mesmo. Então, eu não acredito nisso, né? Eu não acredito que eu seja apenas esse Marcelo que nasceu em um ano e vai morrer no outro. Eu acredito que Marcelo é uma vestimenta. Então, a existência do Marcelo, a histórica existência do Marcelo não tem nenhuma relevância. Pode ter relevância, claro, né, para as pessoas que são muito próximas de mim, mas, digamos, né, todos nós vivemos vidas extremamente, né, descartáveis nesse sentido. Todo mundo passa e daqui a pouco ninguém lembra mais de ninguém. Então, assim, quando você considera do ponto de vista materialista, há uma desolação. Mas eu digo que essa conclusão, para mim, nunca funcionou, não porque ela seja desoladora, mas porque ela não me parece real. Então, digamos que numa circunstância da vida, você esteja sujeito a poderes na qual você é um joguete. Nós temos isso na nossa vida humana. Há épocas aqui na humanidade em que você tem regimes totalitários, né, que submetem as pessoas a brutalidades horrorosas. Você vê existências que são muito brutalizadas. Se você considerar apenas e tão somente essa existência, você fala, caramba, é um caos. Uns vivem
sofrendo tanto, outros vivem no gozo completo e depois tudo acaba. Só que isso é uma percepção, ao meu ver, que ignora a intuição que cada um de nós tem de que nós somos o ser por detrás desse corpo. Então, assim, não dá pra convencer ninguém sobre isso. Ah, mas existe uma maldade lá no cuco, no passarinho que tira... Não. Não existe uma maldade. Essas categorias de pensamento não vão caber nos animais mais simples. Né? Por quê? Porque essa subjetividade de realizar coisas só porque moralmente acreditamos que aquilo é válido, isso tem valor dentro da nossa percepção humana, porque nós somos capazes de alcançar esse pensamento. Ah, então isso é só cerebral, isso é porque nós somos animais superiores. Não. É porque o que é verdadeiramente poderoso em nós, como animais superiores, é a vida. Que está também no animal inferior, que está também na lagarta, que está na borboleta, que está no besouro, que está no peixe, que está na formiga, que está no cuco. A vida está por detrás de todas essas formas. Certas formas têm habilidades que outras formas não têm. E é por isso que o nascimento humano é tão importante para desenvolver vida espiritual. Então é isso, quer dizer, o filme, né, ele traz essa alegoria, né, de você estar sujeito a algo que você não tem controle nenhum. E isso é uma alegoria da existência no mundo, né? O mundo é uma experiência sem sentido. Enquanto a mocinha e o rapaz lá do filme, aqueles jovens ali. A nossa vida realmente é bem banal. Ok? Sem nenhum tipo de alívio aqui. Estamos aqui como folhas ao vento. Daqui a pouco vamos. Mas somos isso? Essa que é a questão. Ok? Muito bem. Outra questão. De uma amiga. Assisti a um documentário que apresentava a dicotomia fundamental, diferença, né? Entre a religiosidade do Ocidente e do Oriente. E a divisão era assim. Ambas as cosmovisões, ou seja, do Ocidente e do Oriente, curioso isso, mas enfim, vamos ver, entendem que há problemas na existência, mas no Ocidente se aponta para o pecado intrínseco ao homem, e no Oriente se aponta para a ignorância do homem sobre sua real natureza. Aqui eu acho que seria melhor colocar assim, religiões abrâmicas e religiões dármicas, talvez, né? Talvez aqui fique mais fácil entender assim. Tudo bem que no Ocidente, realmente, o que se caracterizou mais profundamente como entendimento da religião majoritária são essas religiões. Até o islamismo oriental, né? Todas as religiões são orientais, ok? Nascem no Oriente, mas, né, vão migrando muito, tem uma relevância grande nas sociedades ocidentais, né? A Europa foi durante 700 anos sob domínio muçulmano, né? Tivemos já o Império Otomano, né? Que, né, chegou muito, né? Também a Europa. Então o Islã é muito relevante também no Ocidente. Então podemos dizer assim que temos uma religiosidade abrâmica e uma religiosidade dármica, daquelas religiões que são fundamentalmente, né, a base, né, védica, e aquelas religiões que escaparam da autoridade dos Vedas, mas estão sobre um certo espectro de similaridades, digamos assim. Então nesse sentido sim. Aí diz, né, nas religiões abrâmicas, eu vou traduzir aqui, você tem essa questão, né, da imperfeição do homem e do pecado. E no Oriente você tem a ignorância da Jiva em relação à sua real natureza. Perfeito. Dá pra dizer que é assim. No Ocidente, considerando que o homem é intrinsecamente falho, se depende de um Deus pessoal, que por misericórdia salva o homem. Tanto no judaísmo, quanto no islamismo, quanto no cristianismo. Salva o homem ainda que o homem seja falho. Ou seja, pela misericórdia, né? Não é porque o homem é merecedor. No Oriente, Deus é impessoal, não salva, mas pode ser identificado pelo homem como a sua fonte.
Podemos chamar isso de simplificação grosseira? Ao que se dá essa ideia de que no Oriente não há crença em um Deus pessoal? O que foi feito de Rama, Krishna, Chaitanya e Ramakrishna? Exatamente. Assim, dá pra dizer que isso é uma simplificação grosseira? Porque o que esse documentário está apresentando, o que essa linha de pensamento muito comum está apresentando, é que o pensamento oriental, o pensamento indiano, ele é um pensamento do Advaita Vedanta e do budismo. Então, basicamente, o que se acredita é isso, né? Se você tem o deus abrâmico, que é o velho sentado na nuvem, né? Digamos assim. E, do outro lado, você tem Brahman, impessoal, e as imagens de deuses são todos arquétipos e tudo mais. Essa perspectiva, essa leitura, ela é a leitura que se tornou popular no Ocidente a respeito do hinduísmo, por exemplo, né? Então, para muita gente, é isso mesmo. Deus pessoal, aquele que você roga, aquele que você clama, aquele que você ama, você encontra no cristianismo ou no Islã. No judaísmo também, mas o judaísmo se tornou tão secularizado que às vezes é difícil lembrar, né, que ele tem esse aspecto. Pensa-se mais na tradição e tudo mais. Mas cristianismo e islamismo nisso, né? Alá, Deus Pai, né? Ele é bom, justo, compassivo, misericordioso, né? Ele se ofende e tudo mais. E no Oriente, não. É imanência. Eu sou Deus, todos são Deus, né? Um panteísmo e tal. Uma coisa assim, meio a força de Star Wars, né? Ainda que o mestre Yoda diga, né? Eu sou o amigo da força e grande... Eu sou aliado da força e grande aliado ela é. Você só é amigo e aliado de algo, né, que não é você, né? Sou amigo de mim mesmo, né? Não tem sentido. Aliado de mim mesmo, não. Né? Então, mesmo na força de Star Wars, não é exatamente assim como se pensa. Né? Eu acho que na força de Star Wars o que você tem muito caracterizado é um aspecto impessoal. Impessoal no sentido... Não, melhor dizendo, perdão. Um aspecto sem forma. Pelo menos isso não é, né, trabalhado. A forma. Mas é um relacionamento entre uma inteligência e aqueles entes dos Jedi. Me parece. Eu já disse aqui em outras oportunidades que o George Lucas, né, o autor da série Star Wars e tudo mais, ele era amigo do Joseph Campbell, que escreveu o prefácio do The Gospel of Sri Ramakrishna, que era membro da Sociedade Vedanta, né, discípulo do Swami Nikhilananda. Então, muito da teologia de Star Wars tem muita influência da Sociedade Vedanta de Nova York, do Swami Nikhilananda. Nisso a gente pode dizer que tem sim uma grande pegada Advaita, mas também tem uma pegada neovedântica. Por isso você tem certas coisas, né? O Avatara, né? O que é, na verdade, né, aquele escolhido, né, que nasce misteriosamente e tudo mais, né? O poder, né, a dicotomia entre o lado negro, o lado obscuro da força e o lado, né, luminoso da força. A ideia do discípulo, do mestre, né, tão presente. Então tem muita influência. Mas então, assim, aí essa amiga pergunta, por que é assim? Por que temos essa quase que automática representação do hinduísmo como Advaita Vedanta, como se fosse isso? Onde está Rama, onde está Krishna, onde está Chaitanya, onde está Ramakrishna? Pois é. Onde está a verdadeira religião na Índia? Porque o que os nossos eruditos, né, e ocidentais que vão até o Oriente estudar Shankara e Advaita Vedanta pegam é a ideia de que a religião popular dos ignorantes, do povo, ela é cheia de símbolos, ela é cheia de formas, porque o povo só pode pegar isso mesmo, mas o que é profundamente é impessoalidade, é Brahman, sem atributos. Essa aqui é a ideia, só que isso é falso, só que isso é mentiroso, só que isso é
tosco, isso é distorcido. Quando você teve aqui no Ocidente o movimento do Bhaktivedanta Swami, o movimento conhecido como movimento Hare Krishna, né, da ISKCON, o que acontece? Aquele movimento Hare Krishna, ele apresentava, né, a ideia do Deus pessoal, de Bhakti, amor a Deus, dentro da perspectiva indiana. Só que era tão estereotipado, era tão caricato, que muitas pessoas entenderam que aquilo era uma deturpação ocidental do hinduísmo, que aquilo era uma coisa moderna, que aquilo era uma coisa... Era como se fosse, assim, nem muito pejorativamente, uma espécie de testemunhas de Jeová dentro do hinduísmo, que na verdade aquilo não era verdadeiramente a representação do profundo, mas sim uma deturpação, de certa maneira. É claro que há elementos, né, questionáveis naquele movimento. A posição do Bhaktivedanta Swami Prabhupada era de fato muito sectária e tudo mais. Tinha uma abordagem de um proselitismo pouco comum, um discurso assim meio abrangente de que cante Hare Krishna e seja feliz, que dá uma ideia de anti-intelectualismo, de que aquilo era apenas um emocionalismo. Claro que essas coisas todas prejudicaram bastante a ideia de que existe uma consistente e profunda teologia do amor ao Deus pessoal na Índia. Por quê? Porque não se conhece Ramanuja, não se conhece Madhva, não se conhece Nirbhaka, não se conhece Vallabha, não se conhece Chaitanya, o Chaitanya filósofo, não se conhece os seus Goswamis, né? Rupa Goswami, Jiva Goswami, Sanatana Goswami, não se conhece isso, né? E os acharyas posteriores do Gaudiya Vaishnavismo. Sri Ramakrishna não é apresentado para as pessoas. Swami Vivekananda, o discípulo mais conhecido de Sri Ramakrishna, preferiu apresentar uma ideia diluída de Vedanta. E assim, podemos entender as razões de Swamiji para isso, mas o fato concreto é que ele não veio ao Ocidente para apresentar o Avatara Ramakrishna, porque ele mesmo disse, se eu fizer isso, ninguém vai me dar ouvidos, porque eles nem querem mais saber do Avatara Cristo. Então não vou apresentar para eles mais um Avatara, eu vou falar daquilo que, né, eles podem compreender. E a sociedade Vedanta, a Ordem e Missão Ramakrishna no Ocidente, é tímida em apresentar a devoção a Deus, é muito tímida. Então o que a gente tem é isso, é que não existe, né, o conhecimento verdadeiro do profundo material religioso, de fato, da perspectiva hindu, que trata de Deus como pessoa suprema e objetivo da busca da vida. Então o que a gente tem é isso, uma distorção, né? Que ainda assim também temos que dizer, né, que no que diz respeito ao grande número de pessoas que buscam um caminho religioso no Ocidente, pequeno é o número de pessoas que busca o caminho do hinduísmo. Então o hinduísmo ele ainda está assim na academia, ainda está numa certa classe média alta, que gosta do quê? Gosta de secularismo com um vernizinho exótico, né? Então a pessoa está muito satisfeita que não tem um Deus para que você se prostrar. Até uma imagem do Ganesha, uma imagem do Buda, uma coisa decorativa assim, exótica, né? A ideia, né? O sexo tântrico, o yoga, essas coisas, né? As pessoas querem isso também. Por isso que o budismo, por exemplo, se tornou tão relevante culturalmente no Ocidente. É profundamente um asceticismo? Não. É porque você pode ser de alguma maneira, né, descolado, assim. Você não vai ser religioso, porque religioso é coisa de burro. Religioso é coisa desses chinfrins aí, que acreditam em Deus aí. Não. Mas eu sou aquilo, é bacana. Então é isso que pega. Então a grande e profunda tradição devocional Bhakti, profundamente enraizada em gigantes filosóficos também, além de santos e ascetas, ela é ainda pouquíssimo conhecida, né? E é por isso que existe essa simplificação. Muito bem. Um amigo perguntou: o que você pode dizer sobre a serpente, a cobra? Porque na tradição cristã ela parece ter um sentido negativo, já na tradição hindu, um sentido positivo. Acho que não é nenhuma coisa nem outra, né? Você tem na descrição do Gênesis, da tradição abrâmica, a ideia de que naquele paraíso o homem foi tentado pela serpente.
Deus havia proibido o homem de se aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente vai e seduz Eva, a mulher, e diz, olha, come sim que é bom. E aí, a partir daí, Eva convence Adão, o homem, e há a queda da humanidade. Deixa a morada de Deus, deixa a sua companhia, perde a sua visão. Então a serpente passa a ser considerada como aquele ser que conduziu a humanidade à sua mortalidade. É claro, evidentemente que tudo isso é simbólico, né? Então, por que a serpente está aqui? Porque a serpente representa a sinuosidade, a serpente representa astúcia, a serpente representa também a coluna vertebral, a serpente também representa os sentidos, sensorial, e nisso representa a dualidade, estar à parte de Deus para experimentar o mundo sensorial dos sentidos, o mundo transitório. Então a escolha do conhecimento da dualidade, né? Então é nesse sentido. Mas mesmo no Antigo Testamento você tem também Moisés erguendo uma serpente de bronze no deserto, que é motivo de cura, né? Você tem o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos, sejam mansos como as pombas, mas, né, espertos, né, como as serpentes, precavidos como as serpentes. Então, não é exatamente isso. Os bispos da tradição cristã oriental, eles carregam um báculo, né, o báculo pastoral, que tem 2 serpentes, representando justamente isso, a capacidade do discernimento. Então não é assim, né? Não é nada contra o animal mesmo. Então na tradição hindu você tem a ideia dos seres que são mesclados, né, de serpentes e homens, os nagas, né? Conversávamos aqui sobre aquela teoria dos deuses astronautas, né? Então existe na tradição hindu a ideia de que existem seres de muitas formas, né? E em mundos, né? Em dimensões, melhor dizendo, existem seres como o reino dos nagas. É um reino inferior, mas não é um inferno, ok? É só diferente. E você tem esses seres. Então, na grande simbologia do poder divino, você tem Sri Vishnu, o Purusha fundamental. Ele está deitado numa cama que tem uma cobertura de infinitas serpentes. Ananta Sesha, essa cama. Essa serpente representa o domínio dos sentidos que o Senhor tem. Então dizem de alguns santos, por exemplo, que eles são a encarnação de Ananta Sesha. Diz isso, por exemplo, de Patanjali, né? Ele é como um naga. Patanjali, um naga. Então, assim, é muito simbólico, né? Essas coisas. E não é assim, negativo e positivo em uma tradição e na outra, não. É mesclado, né? Contexto, né? Ajuda muito. Muito bem, meus amigos queridos. Quanto tempo? 28 minutos. Bastante breve. Vamos lá. Ainda temos tempo. Marcelo, o que é e como seria na prática a substituição dos pensamentos mundanos pelo pensamento na Mãe Divina, como ensinou Swami Turiyananda, um dos discípulos de Sri Ramakrishna? Então, tinha um dito de Swami Turiyananda que ele falava isso, né? É necessário substituir os pensamentos mundanos e levar o pensamento à Mãe. E essa amiga pergunta como que se dá isso na prática. Na tradição Bhakti, onde temos lá o Narada Bhakti Sutras descrevendo como é a prática da devoção a Deus, nós temos 9 passos de como a gente desenvolve uma sadhana, um caminho de vida que nos faz manter nossa mente em Deus. Primeiro dos pontos, né, não necessariamente nesta ordem, mas combinados, nós temos o quê? Temos ouvir as glórias e virtudes do Senhor, né? Quando lemos as Escrituras, quando ouvimos alguém ler as Escrituras, e nós temos os passatempos transcendentais do Senhor, as histórias maravilhosas de suas lilas, dos seus grandes santos, nós imergimos nisso. Isso é uma forma de levar nosso pensamento a Deus. Nós temos também Kirtana, nós temos cantar o nome do Senhor e suas glórias. Cantar não necessariamente cantar lá, mas
Também repetir o nome do Senhor no Majapamala, né? Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, um pecador. Né? Então, ouvir, cantar e tudo isso lembrar constantemente de Deus, né? Em toda a vida. Você já viu alguém falando assim, mas eu acredito muito em Deus, mas eu de vez em quando caio no pecado da masturbação, no pecado. Por quê? Porque a lembrança de Deus foi desaparecida. Você só faz as coisas escondidas porque você não entende que Deus está contigo o tempo inteiro. Como que você vai fazer um pecado escondido de Deus? Lembrança de Deus, né? Prestar serviço a Deus. Prestar serviço ao Senhor. Como que se presta serviço ao Senhor? Nós temos, por exemplo, o nosso altarzinho, não é? Então, toda manhã, bate palma, puxa a cortina, está lá Takura. Eu digo, bom dia, Taku. Aqui está a sua guirlanda. Aqui está a lamparina. Aqui está o sino. Aqui está o incenso. Aqui está o pano que cobriu a sua noite. Aqui estão flores. Aqui está a água. Né? Aqui está o abanador. Olha a brisa. Aqui está o leque. Comida que você comeu e entrega ao Senhor antes. Serviço. Mas é só uma imagem. O Senhor, ele não está presente, então, na minha vida. Eu estou direcionando um foco. Estou servindo. Né? E também, claro, quando você considera as coisas que você faz para o Senhor. Né? Então, leio Sri Ramakrishna Kathamrita para a glória de Sri Ramakrishna. Por quê? Para agradá-lo. Para agradá-lo. Não tem nenhum outro lugar. Beneficia as pessoas. Beneficia as pessoas. Mas o objetivo mesmo de coração é agradá-lo. Quem? Thakur. Então, quando você está nessa, o seu pensamento está onde? Em Deus. Né? Então, as orações que realizamos, né? Prostração perante o Senhor. Como fazemos isso? A nossa mente está em Deus. Viver a vida como se todas as coisas que realizamos, inclusive para os nossos queridos, fosse um serviço a Deus que vive neles. Ou porque todos eles são coisas de Deus, queridos de Deus. Esse senso de serviço é pensar em Deus. Não é? Tenho uma sensação de que Deus está sempre comigo. De que Ele é meu amigo profundo. E que posso confiar nele, posso falar com Ele. As coisas que eu não posso falar com os outros, eu posso falar com Deus. Esse sentimento de amizade com o Senhor é manter a mente nele. E por fim, toda a nossa vida está completamente na mão de Deus. Né? Muitos desafios, muitas dificuldades e tudo mais. A vida é muito complexa. Mas eu estou completamente rendido ao Senhor. Isso é colocar o pensamento em Deus. Então essa é a prática, a sadhana, né? Um amigo pergunta: eu estava lendo ontem uma parte do Evangelho de Ramakrishna e falou sobre a existência de 2 alunos do Brahmo Samai que estavam ali espionando. E ele, Ramakrishna, teve uma hora que expulsou os 2 do quarto à noite. Depois de determinado momento, eles estavam falando para o mestre que devia meio que se converter ou seguir Keshabe. Achei bem curioso esse episódio e acho muito interessante. Várias passagens e detalhes entre Keshabe e Brahmo Samai, devotos Sri Ramakrishna. Como você enxerga essa relação? Tipo, queria saber mais detalhes, reflexões sobre isso, se você teria algo a dizer. Quem procurou quem, como começou essa relação, Keshabe queria levar o mestre e seus devotos para o Brahmo? Então, Sri Ramakrishna, ele era um sacerdote do templo de Dakshinawara, um complexo de templos novo que foi construído, muito luxuoso, muito grande assim. Sri Ramakrishna era, a princípio, um sacerdote de um dos templos, e depois ele se tornou um sadhu. Ele já não servia mais, ele estava sempre em êxtase e tudo mais, e ele era uma pessoa santa que vivia ali, e o boca a boca fez com que as pessoas tomassem conhecimento desse sadhu. E as pessoas começaram a visitar esse sadhu, Sri Ramakrishna. Dentre os quais estavam o quê?
as pessoas daqueles movimentos renovacionistas da Índia. Paradoxalmente, Sri Ramakrishna era a materialização do simples devoto de Deus, do devoto camponês, do devoto, né, assim, cru, né, daquele, né, supersticioso adorador de imagens, sabe? Esse Sri Ramakrishna. Aqueles que o buscaram foram todos da intelectualidade, da ocidentalização, do mundo que vai ser reformado, essas coisas, né? Do impessoal. Só que eles conheciam o Sri Ramakrishna e passavam a serem muito influenciados por esse Sri Ramakrishna. E Sri Ramakrishna recebia todos com muita afeição, com muito amor, mas falava para eles o que tinha que falar, ou seja, vocês precisam amar a Deus. Amar a Deus do ponto de vista de Bhakti. Todas essas coisas boas que vocês querem fazer aí é legal, mas nada disso é realmente importante. O importante é amar a Deus. Então foi assim que as pessoas do Brahmo Samaj, de Keshab Sen, conheceram Sri Ramakrishna. Gradativamente, Keshab, que era um homem muito voltado ao social, à reforma e a ideias impessoais de Deus, começou a se tornar um devoto. Um devoto de Sri Ramakrishna, um devoto de Kali, né? Um devoto de Deus pessoa. Né? Então, em um dado momento, né, essas pessoas criaram movimentos híbridos com o cristianismo e tudo mais. Sri Ramakrishna olhava para tudo isso e sim pensava: quanto vocês estiverem nessa vibe aí de criar instituição, de fazer coisas e tudo mais, tudo vai ser meio confuso. O importante é vocês terem devoção a Deus. E ensinava isso. Esses que estavam espionando Sri Ramakrishna é porque muitas pessoas queriam testar Sri Ramakrishna, ver se ele era realmente santo. Por exemplo, Sri Ramakrishna era casado com uma moça muito jovem, Sri Sarada Devi. Será que ele não tinha vida marital com ela? Tava tudo no direito, ok? Eles eram casados. Mas as pessoas queriam saber se era verdade que eles viviam separados, que eles não tinham relações. Então, muita gente ficava espionando lá para ver. E comprovavam e se lançavam aos pés de Sri Ramakrishna com vergonha da sua dúvida, né, da sua questão. Então, Sri Ramakrishna foi muito testado pelas pessoas, né? Questões de dinheiro, questões de poder, de prestígio. E tinha essa ideia. Ninguém quis converter Sri Ramakrishna ao Brahmo Samaj porque não cabia. Sri Ramakrishna estava sempre em êxtase, estava sempre assim. Ele era evidentemente um personagem muito especial, né? E Sri Ramakrishna visitava os centros do Brahmo Samaj e celebrava o que era celebrável lá e criticava o que era criticável também, né? Então foi isso. Muito bem. Um amigo perguntou: qual é o seu método de estudo? Ele dizia: é que você lê, por exemplo, Katanita e vai explicando, e aí parece mais fácil entender os livros. Eu, quando vou ler o Bhagavad Gita ou a Bíblia, acho meio complexo. Você vai lendo e pesquisando, por exemplo, você explica muita coisa da tradição e costumes da época de Ramakrishna, os doces, as comidas, etc. Então, porque no Sri Ramakrishna Katanita tem as notas, né? Aparece uma palavra lá meio estranha, tem uma notinha lá, depois tem um significado. Você, depois de tanto tempo lendo aquilo, você associa, né? E qualquer assunto na vida tem as suas particularidades, as suas terminologias. Se você vai se afeiçoando sobre aquele assunto, você depois de um tempo vai acumulando, né, uma certa proximidade. Por exemplo, como nos esportes, né? Os esportes têm a sua própria linguagem, cada jogo, né, cada modalidade esportiva tem suas características e você vai acumulando, né, o conhecimento sobre aquilo. Então acho que é mais ou menos por aí. A respeito de método de estudo, o que eu gosto de fazer quando leio um livro é resumi-lo para mim mesmo. Ou seja, escrevo, quando capítulos são fechados, eu escrevo um resumo do que eu entendi. E isso faz com que as ideias do livro fiquem mais vinculadas à minha cabeça. E eu, há muito tempo que eu não leio romances. Eu tenho pouca facilidade para ler romances, né? Romances, eu tô falando assim, histórias ficcionais e tudo mais. Então, eu gosto muito de ler livros assim, doutrinários, livros meio dicionários, livros que explicam ideias e tudo mais. Então, nesse sentido, resumir os tópicos dessas exposições ajuda você mesmo consolidar as próprias ideias, né? No caso do cristianismo, eu fui durante muito tempo vinculado, né, a uma igreja ortodoxa, então fui catequista, fui também ministro religioso, então, né, tinha que fazer sermões e tal, pregar, né?
sermãos. E isso também fez com que eu ganhasse uma certa familiaridade, né? Com aquele texto, muito mais, por exemplo, né? O Novo Testamento do que o Antigo, evidentemente. Então, eu acho que é por aí. O método, poderia dizer isso, é ler e separar, tentar entender aquela parte, né? Acho que é isso. Um outro amigo disse, um desabafo dele, ele falou: deixei minha mente se engajar essa semana nas questões de política. Não foi exatamente essa semana não, mas foi algum tempo atrás já. Fiz minhas práticas, orações e estudos no mínimo. E hoje estou me sentindo meio indigno de me dirigir ao altar. Por quê? Porque ele dedicou mais o seu coração e sua mente a esses assuntos do mundo e fez as orações assim meio que, né, pragmaticamente para cumprir o preceito. E aí quando vai diante do altar se sente indigno porque não tem o seu coração todo a Deus. Então a gente se dirige ao altar porque a gente sabe que existe alguém lá. E esse Supremo Ser, Senhor de nossas vidas, conhece tudo sobre nós. E nós não somos dignos. Nós somos, na melhor das hipóteses, sedentos, sequiosos de Deus. E, quando não somos tanto, mas ainda assim estamos nos dirigindo a Deus, estamos rogando para que Ele nos torne sequiosos. Então nunca há esse problema. O problema é não ir ao altar. O problema não é ir sabendo que a gente não é perfeito. Isso é muito bom, né? Eu sei que tem toda essa questão da culpa, né? Ah, é ruim a culpa. É ruim a culpa mesmo. Você está se colocando diante do curador de tudo, do médico das almas, daquele que conhece tudo, daquele que não tem quereres. Deus, o Supremo Senhor, está sempre feliz e satisfeito. O que acontece é que se nós nos interessamos por Ele, Ele se agrada em nos fortalecer nesse interesse. Se nós não nos interessamos por Ele, nós nos interessamos pela sua Shakti, pelo seu poder. E Ele não está triste. Então, a respeito de Deus, é ter essa questão, né? Ó Senhor, concede-me desejo por Ti. Depende de Deus, né? Então é isso. Nunca pense, eu não sou digno de me aproximar de Deus. Nunca se tratou disso, né? Aproveite a oportunidade de querer Deus. É Ele que está te dando essa mão. Muito bem. Um amigo pergunta: Marcelo, sempre vejo as imagens de Swami Vivekananda nos altares junto de Sri Ramakrishna e de Sri Saradadevi. Sei que Ramakrishna e Saradadevi são imagens manifestas da própria divindade, que é o absoluto, mas qual é o papel de Vivekananda no altar? É como o dos santos na Igreja Católica? Então, o altar que eu tenho em casa tem Swamiji, Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna no centro e Sri Saradadevi. Por quê? Porque eu emulei isso da tradição da Ordem Missão Ramakrishna, que tem Swami Vivekananda como seu fundador. Swami Vivekananda é o guru da Ordem Missão Ramakrishna, a ordem que tem o nome do guru de Vivekananda, Sri Ramakrishna. E Sri Saradadevi, não é? É a Shakti de Ramakrishna. Então o que acontece? Tem essa emulação, né? Que em uma outra fase da minha vida, quando eu fui me aproximar, né, do ensinamento de Sri Ramakrishna, fui muito levado pela abordagem que a Ordem Missão Ramakrishna faz disso. Hoje em dia, minha percepção é um pouco diferente. Não dependo assim tanto do insight da Ordem Missão Ramakrishna para me relacionar com Sri Ramakrishna, mas eu tenho admiração por Swami Vivekananda como um Shela, como um discípulo de Sri Ramakrishna. Eu não considero Swami Vivekananda como a Ordem Ramakrishna considera Swami Vivekananda. Mas eu sei que Swami Vivekananda foi querido de Sri Ramakrishna e que Swami Vivekananda amava profundamente Sri Ramakrishna. Então, qual é o lugar de Swami Vivekananda no altar? Aquele é uma coisa de Thakur. Ele, Swami Vivekananda, disse: eu tenho a devoção do cachorro por Sri Ramakrishna. Então é isso, né? Faz todo sentido ter no altar Swami Vivekananda, porque ele era muito próximo de Sri Ramakrishna, né? No altar que eu tenho, por exemplo, eu tenho também as imagens, né, os murtis, né, de Gauranga, de Sri Chaitanya e de Nityananda Prabhu. Tem a ver? É uma confusão? Não, porque Sri Ramakrishna fala tanto deles, né? Sri Ramakrishna foi visualizado por tantos, como o próprio Gauranga. Sri Ramakrishna viu Gauranga e Nityananda entrarem nele.
Então, faz sentido, né? Essas coisas, essas associações. O devoto, na tradição Bhakti, ele é muito grande. Devoto de Deus, né? Então, o Bhakta, o Bhagavata e o Bhagavan são veneráveis. Aquele que ama a Deus profundamente, ele é muito precioso. Então, Swami Vivekananda está nessa como esse devoto de Sri Ramakrishna, né? É claro que, como vocês sabem, muitas vezes eu falo aqui, muitas das abordagens e estratégias de Swami Vivekananda não são aquelas que eu mais gosto, que eu tenho mais afeição. Mas isso não tem rigorosamente nada a ver com eu não perceber que Swami Vivekananda é uma grande alma, porque Sri Ramakrishna disse que ele era uma grande alma, né? Então é isso. Papel que ele faz parte da lila de Sri Ramakrishna, mas podia ser Swami Brahmananda também. Tá? Podia ser Swami Abhedananda, podia ser Mahendranath Gupta, podia ser Saradananda, podia ser muitos dos discípulos de Sri Ramakrishna, né? Se eu pudesse, talvez um dia possa, um altar onde que tivesse vários e vários discípulos de Sri Ramakrishna abaixo, assim, de Thakura e tudo mais, né? Seria muito bonito. Deixa eu ver quanto tempo tem. 46. Vou mais uma questão aqui. Só. E terminamos. Um amigo mandou a seguinte mensagem. Eu estava lendo o livro que você recomendou sobre as reminiscências dos devotos que conviveram com Sri Saradadevi. E fiquei um pouco chocado com a informação repetida por vários depoimentos que a Santa Mãe nunca se mostrava para os devotos homens adultos, nem mesmo para aqueles discípulos diretos de Ramakrishna. E mesmo a falar com os devotos, ela sempre falava por uma intermediária. Ao mesmo tempo, todos os relatos descrevem a Santa Mãe era verdadeiramente maternal com todos os devotos, que os alimentava, que queria sempre os ter por perto. Realmente eu fiquei sem entender o porquê dela ter essa postura de tamanho recato e como ela podia combinar essa certa distância com o empenho de servir cada devoto como filho. Por qual razão, por exemplo, ela permitiu que se tirasse fotografias dela se ela não queria ser vista? Então, o livro é muito legal mesmo. Eu recomendo profundamente, muito devocional, muito inspirador. E muito concretamente um relato da vida de uma pessoa extremamente santa, como Sri Saradadevi, né? Considerando a tradição de Sri Ramakrishna, ela é simplesmente a manifestação de Sarasvati, segundo Sri Ramakrishna, ok? A manifestação, porção da maternidade divina que vem para ensinar. Sri Ramakrishna a instou a dar iniciação às pessoas. Não consta que tenha feito isso com outros discípulos, ok? Sri Saradadevi é muito importante. E ela viveu totalmente voltada a amar Sri Ramakrishna como sua discípula. Então é muito importante saber como ela viveu, o que ela falou, as pessoas que a viram, as impressões. É muito precioso para quem tem devoção por Sri Ramakrishna, ok? E explica muito da realidade dos devotos de Sri Ramakrishna. Não do Advaita Vedanta, não. De Sri Saradadevi, manifestação de Bhakti. Né? Então o que acontece? É muito importante isso. O que o livro traz também de muito precioso? A realidade da vida daquelas pessoas reais e concretas e da sociedade real e concreta na qual elas viveram. Que é uma sociedade da Índia do final do século XIX, início do século XX, ainda colonial, muito tradicional, muito sectária, muito machista, muito conservadora. Então, assim, fala muito claramente, né, que as discípulas ocidentais de Swami Vivekananda que foram até a Santa Mãe, que foram conviver com os devotos discípulos diretos de Sri Ramakrishna, elas passavam por perrengues. Por quê? Porque as pessoas tinham preconceito contra os não hindus, tinham preconceito contra os ocidentais, tinham preconceito contra os brancos, tinham preconceito contra as mulheres, com as mulheres ocidentais e brancas e cristãs. Tudo isso está lá. Tudo isso está lá. Então, e Sri Saradadevi era o quê? Era uma típica mulher hindu devocional e tradicional, esposa. E ela tinha profunda vergonha dos homens. Vergonha, muito tímida, muito tímida.
Então, não é que ela tivesse um sentimento de superioridade, muito pelo contrário, muito humilde, muito simples. Mas ela tinha profunda vergonha dos homens adultos, não dos meninos, né? Quem ela considerava que foram um menino, que foram um adolescente, que foram um jovenzinho assim, não tinha nenhuma. Mas mesmo os discípulos diretos de Sri Ramakrishna, que já eram homens e que eram monges, que eram swamis, que ela os venerava, que ela os amava profundamente, ela tinha essa vergonha profunda. E aí você diz assim, poxa, mas como que ela é Sarasvati, tem essas coisas? Porque ela é também Saradamani Devi. Ela também é a pessoa que veio a esse mundo numa forma da jovenzinha, depois mulher, indiana, de aldeia, devota e tímida e casta. Então isso está lá. Então conta-se, né, que Ramakrishnananda, filho, né, Shela de Sri Ramakrishna, saía das reuniões com a mãe, chateado, reclamando, parece até que eu sou o sogro dela, não sei porque ela não se fazia mostrar. Swami Vivekananda, diz o livro, nunca viu o rosto da mãe descoberto. Então assim, é diferente da arte devocional que nós temos, né? Desenhos, aparece a Santa Mãe, Swami Vivekananda e tudo mais, os filmes e tudo mais. Por quê? Porque aí nós adaptamos tudo isso para nossa linguagem moderna. Sri Saradev tinha profunda vergonha de Thakur. Depois de muito tempo, ela permitiu que ele visse seu rosto. Ela queria ver ele por uma fresta. Entende? Então assim, por que isso? Porque essas são as características dela. Ainda assim, junto com tudo isso, um profundo desejo de servir. Então as pessoas chegavam tarde da noite ao lugar onde ela vivia, ela ia fazer comida para servi-los. E servia cada um com o gosto de cada um sem ter perguntado a eles, pelo seu poder divino. Poder divino de mãe, de servir pratos que cada um quer. Entendeu? A divindade profunda. Então é isso. Porque tem esse personagem real. Por que a Santa Mãe permitiu que tirasse fotos dela? Quem tirou as fotos clássicas dela foi as discípulas de Swami Vivekananda, né? Os ocidentais. Irmã Nivedita, sobretudo, né? Uma moça irlandesa que se tornou discípula de Swami Vivekananda e grande devota da mãe. Por que ela permitiu? Né? Temos, né, algumas fotos, temos várias fotos. Porque se dizia para ela, mãe, vai ser um benefício para todos nós. Nós vamos estar em outros lugares, em outros países, e a gente quer ter a possibilidade de ter o darshan. E ela amava seus filhos. Ela tinha vergonha do contato pessoal, assim, mas que todos a pudessem ver, não. Né? Então é amor profundo. Com a humanidade profunda também. Então é muito legal, né? É muito precioso que possamos conhecer a realidade dessas vidas divinas. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Hoje terminamos o nosso vídeo de respondendo questões. Na próxima semana, se Deus quiser, vamos estar aqui com mais questões que vão se acumulando. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqueles que acharam legal essa fórmula e quiserem também trazer suas questões para cá, para que eu possa desenvolver assim, dessa mesma forma, comentem nesse vídeo, que eu vou certamente ler e trazer para cá uma outra oportunidade. Tá legal, meus amigos? Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.